Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está no nosso dia a dia, mas que nem sempre a gente para pensar: a eletricidade. E vamos começar pelo básico, pelo coração de tudo: a corrente elétrica. O que será que acontece de verdade quando a gente liga alguma coisa na tomada? Pois é, todo mundo já viu isso, né? Aquelas de letrinhas e números no carregador do celular, em outros aparelhos, amps, volts. O que é isso, afinal? Hoje a gente vai descomplicar essa história de uma vez por todas. Então, para entender o que é a corrente elétrica, a gente precisa dar uma espiada no mundo invisível dos átomos. É lá que a mágica toda começa. Vamos nessa! Imagina só um fio de cobre desligado. Dentro dele, os elétrons, que são partículas minúsculas, estão numa agitação total. É tipo um formigueiro, cada um indo para um lado, uma bagunça. Sozinhos nesse caos, eles não fazem nada de útil. Não ligam uma TV, não carregam um celular, nada. Agora, e se a gente conseguisse colocar ordem nessa bagunça? Se a gente fizesse todas essas formiguinhas, todos esses elétrons, andarem juntos na mesma direção? Aí sim, esse fluxo organizado é a eletricidade que a gente usa para tudo na nossa vida. E é exatamente isso que a gente chama de corrente elétrica. É esse movimento organizado, esse rio de elétrons fluindo, que acende as luzes, que faz os aparelhos funcionarem. É a energia que move o nosso cotidiano. Tá, mas o que faz esses elétrons todos começarem a andar na mesma direção? É aí que entra a voltagem. Pensa numa mangueira com água. A pressão da água é o que faz ela sair com força, né? A voltagem funciona de um jeito parecido. É a pressão que empurra os elétrons e cria a corrente. Agora que a gente já entendeu o que é a corrente, vamos ver que ela pode se apresentar de duas formas bem diferentes. É como se existissem dois tipos de rios de elétrons. Vamos conhecer cada um. Bom, a primeira é a corrente alternada, ou AC. Nela, os elétrons ficam num vai e vem, para frente e para trás, que nem a maré do mar. Já na corrente contínua, a DC, a história é outra. É como um rio que corre sempre na mesma direção, mão única. Essa diferença é fundamental. A corrente alternada, a AC, é a que chega nas tomadas da nossa casa. Ela é ótima para viajar longas distâncias. Já a DC, a contínua, é a energia das pilhas, das baterias, a que alimenta os circuitos dos nossos celulares, notebooks. E olha que interessante, tem aparelho que usa as duas, como uma máquina de lavar. Ok, a gente já sabe que a corrente é um fluxo. Mas como é que se mede a quantidade de elétrons que está passando ali? Pois é, existe uma unidade de medida para isso e é sobre ela que a gente fala agora. E essa unidade de medida é o ampere, que a gente costuma chamar só de amp. Voltando na ideia do rio, o ampere seria como medir quantos litros de água passam por um ponto a cada segundo. Então, quanto mais amps, maior é o fluxo de elétrons. E agora, se preparem para um número que é difícil até de ler. Um único ampere, um ampere, significa que estão passando mais de 6 quintilhões de elétrons por um ponto a cada segundo. É 6 seguido de 18 zeros. É um número absurdo que a nossa mente nem consegue visualizar direito. Muito bem, já sabemos o que é a corrente, agora vamos ver como ela se comporta dentro de um circuito. Vamos seguir o caminho que os elétrons fazem, como se fosse um mapa de uma cidade cheia de ruas e cruzamentos. Primeiro, o circuito é em série. Ele é como uma rua de mão única, sem saídas. Todos os elétrons têm que seguir o mesmo caminho, um atrás do outro. Por isso, a corrente é igual em qualquer ponto desse circuito. Se alguma coisa interrompe o caminho, tudo para. Mas e se os elétrons tiverem mais de uma opção de caminho? O que acontece quando essa rua se divide em várias pistas? Aí a gente tem o que se chama de circuito paralelo. No circuito paralelo, é como se o rio principal se dividisse em vários riachos menores. A corrente total se divide e uma parte dos elétrons vai por um caminho, outra parte vai por outro. A corrente não é mais a mesma em todos os pontos. E o mais legal é que, lá na frente, esses caminhos se juntam de novo. E a soma das correntes de cada um dos riachos vai ser exatamente igual à corrente original, do rio principal. A energia não se perde, ela só se divide e depois se reagrupa. Bom, lidar com toda essa energia, com esse fluxo gigantesco de elétrons, claro que exige muito cuidado. Por isso existem dispositivos de segurança para proteger tanto os nossos aparelhos quanto, claro, a nossa vida. Os fusíveis e os disjuntores são tipo os seguranças do nosso sistema elétrico. A função deles é simples. Se a corrente fica forte demais, perigosa, eles interrompem o circuito na hora.
O fusível queima e precisa ser trocado, já o disjuntor só desarma e a gente pode ligar de novo. E por que isso é tão importante? Porque um disjuntor evita que os fios esquentem a ponto de causar um incêndio. Ele protege nossos aparelhos caros e, o mais crucial de tudo, ele pode detectar a variação de corrente de um choque elétrico e cortar a energia em uma fração de segundo. Ele literalmente salva vidas. Então, da próxima vez que um disjuntor desarmar, em vez de só reclamar do escuro, vale a pena pensar um pouco em toda essa força invisível que corre pelas paredes e agradecer a esse pequeno dispositivo por manter tudo em segurança. A eletricidade é uma aliada incrível, mas que exige respeito e, claro, muita responsabilidade.